papo é reto, vamos lá. Papo reto. Vou começar aqui com o Paulo, que está mais perto de nós aqui em Minas Gerais. Paulo, o que é ser negro? O que é o negro? Pois é, Renata, Jaqueline e o Renato, né? Boa noite. Boa noite Paulo. Quem está nos acompanhando, né? Eliseu, na verdade, acho que é um debate que ele sempre tem que ser feito, né? Uma vez que se a gente, como diz o Flávio Gomes, né, uma historiadora contemporânea aí do Renato e da Jaqueline, né? Ele é professor da Federal do Rio de Janeiro, e ele bem coloca, né? Se nós queremos lutar por democracia, tem que ser uma pauta desse discurso também a questão do racismo. Um país democrático, ele não pode ser racista. Então, enquanto o Brasil não encarar que existe o racismo no Brasil, a gente não vai conseguir ultrapassar essa linha, né? Então, acho que uma fala muito pertinente. Mas quando você me pergunta o que é o negro, né? Então, eu vou fazer apenas uma colocação contextual e histórica, porque hoje, dentro da comunidade negra, do movimento negro, também existem maneiras de sermos negros, né? Se a gente pegar, por exemplo, o presidente da Fundação Palmares, é uma forma de ser negro, quer dizer, é um sujeito negro que acha que viveu o branqueamento, né? É como se ele não sofresse o racismo enquanto negro, né? E aí ele solta aqueles xingamentos para nós negros, né? Primeiro, vamos colocar aqui o termo negro, a categoria negro, ela tem uma origem étnico, semântica, né, que ela é política e ideológica. Então, se nós pegarmos aí, desde do Império Luso-Brasileiro, nosso racismo, ele já começa lá atrás. Quer dizer, a colônia Brasil já sofre um racismo desde lá de trás, antes mesmo de surgir essa categoria negro. Porque, como eu falo muito com os meus alunos, né, ninguém vai lá comprar um lápis de cor que vai estar escrito lá negro, né? Eu quero aquele lápis com cor negra. Não existe isso. Por quê? Porque negro é uma categoria criada a partir de uma ideia biológica no século XIX para identificar um grupo social que começa a ter vários tipos de fenótipos que, com o tempo, né, através da cultura, da educação, de maneiras de se naturalizar as diferenças, se tornam certos arquétipos dessa população, né? Então, por exemplo, talvez a Jaqueline vai dizer isso para a gente até melhor do que eu. Nos Estados Unidos, quais são os melhores jogadores de basquete? Quais são os melhores jogadores de futebol americano? Né? Se a gente pegar em outra modalidade, por exemplo, de maratona ou de corrida, quais são os fenótipos ou o arquétipo daquele profissional ali de sucesso, né? Enquanto no Brasil a gente também vai pegar a mesma coisa. Quais são os melhores músicos? Quem que já nasce nato para o futebol ou para a música, para o samba? Né? Então já existe um certo arquétipo já bem construído desde muito tempo na nossa sociedade. E isso acaba prejudicando o fim do racismo. Mas se a gente pensar, como eu falei, em termos coloniais, né? Tínhamos que identificar, por exemplo, quem que são aqueles que eram identificados como pessoas com defeito de cor, ou aqueles que não tinham sangue puro, porque dentro do documento colonial português se colocava aqueles que iriam ocupar cargos importantes, deveriam ter, então, uma pureza de sangue. Então, várias outras expressões em documentos de época já nos levam que a questão do racismo não é algo próprio só dos Estados Unidos, né? Como muito tempo, o Brasil, ele não é racista. Os Estados Unidos é porque tem linchamento. Mas hoje os estudos têm mostrado que aqui a gente também viveu uma segregação racial, né, que houve lixamento dos negros nesse longo pós-abolição. Então, que não nos diferencia muito daquele parâmetro de comparação dos Estados Unidos, principalmente no final do século XIX, com a lei lá, Jim Crow, né, que é uma lei de segregação negra nos Estados Unidos. Então, se a gente volta atrás, o racismo com os povos coloniais, praticado pelos portugueses, já é algo comum na documentação. Quando chega a questão indígena, começou -se a escravizar os índios, então deram a eles os nomes de negros da terra, para classificá-los também como uma categoria de diferença do europeu, mas eles também foram vítimas, então, dessa
imposição, né, civilizatória europeia, mesmo que no século XVIII, né, o Pombal tenha proibido a escravização, tanto no Reino de Portugal, porque também tinham escravos negros lá, e bem antes a escravização indígena, o africano ele foi comercializado pelos portugueses e nós nos tornamos, então, a maior colônia consumidora de escravos da América, até se comparado com os Estados Unidos. Então, quando chegamos no século XIX, o que acontece? Vem toda aquela expansão, então, imperialista, né, de um segundo momento do capitalismo industrial, né, que precisava se investir em outras áreas, que a Europa já estava meio que saturada, né, de maneira bem didática, assim, para falar. E o que foi necessário? Colonizar a África, colonizar outras áreas na Ásia, principalmente com a Inglaterra, sua imposição na China, por exemplo. E a gente vê um resultado disso hoje já em Hong Kong, né, até hoje. Então, o que acontece? Quando, no século XIX, o capitalismo ele começa a sua empreitada imperialista, há de se justificar, então, por que eu estou explorando a África num segundo momento no século XIX, já que os portugueses já estão lá desde o século XV, né, explorando ali as costas africanas. Então, naquele momento, para justificar para o mundo, né, para o mundo europeu, ocidental, aquela presença, eles começaram a dizer, ok, então nós vamos absorver as ideias científicas, que também eram defendidas pelo Darwin, mas com uma certa modificação, uma interpretação, aí surge o darwinismo social, e aí eles começaram a criar essa categoria negro, e aí começou a distinguir, então, entre os negros e os europeus não negros, né, os brancos. Então, quando a gente fala de negro, a gente também tem que falar de branco. Se a gente falar de negritude, a gente também tem que falar de branquitude. Porque, no final das contas, a gente está discutindo o quê? Os direitos que os brancos têm, nós negros não temos. Que são vários, se nós pegarmos. Então, a gente não pode somente dizer, então, no caso brasileiro, que o racismo que nós vivemos, ele é fruto só da escravidão. Porque, a partir do momento que se justifica por que eu sou melhor do que outro, então vai ter uma estrutura para dar legitimidade a isso. Então, por mais que a população negra tenha se mobilizado, tenha lutado pelos seus direitos, que na própria abolição da escravidão ela tenha se mobilizado, houve movimentos sociais para isso, que não é uma dádiva da princesa Isabel, mas é fruto de muita luta, assim como as cotas também é fruto de muita luta, e a gente quer que todos tenham acesso à universidade, à educação, não só A ou B, né? Mas, quando se tem, então, um discurso que você cria o diferente, e nós começamos, então, a absorver no nosso cotidiano esse discurso, nós passamos, então, a ter uma prática que é racista. Então, por isso que nós vamos fazer pela coxa, né, já que os escravos é que faziam as telhas e mediam na coxa, né, como diz o criado é sempre mudo, porque já que o criado é o escravo, ele não vai falar nada. A fome ela é sempre negra, a peste é negra, né, o buraco é negro, mas a categoria, então, ela sempre surgiu como algo de um qualificativo muito negativo. Então, mesmo após a abolição, nessa primeira ou segunda geração dos afrodescendentes, né, eles não gostavam. Estudos já mostram isso, dos antropólogos, que eu prefiro ser chamado de preto de negro, porque negro sempre me remete à minha memória, que é uma memória que estava mais próxima, que é da escravidão. Falando então, isso, Paulo, eu queria perguntar aqui para o Renato. Renato, qual é o lugar do negro no Brasil? Né? Você que trabalha com a ideia da geografia, né? Pensar o lugar do negro do Brasil. E depois eu quero voltar a uma questão para todos nós aqui, é a questão das cotas, porque essa é uma questão que há uma interpretação um tanto quanto equivocada, talvez, né? Então, o Renato, que é um pesquisador também, né, do grupo de pesquisas Josué de Castro, está aqui conosco. Então, eu gostaria de ouvir, Renato, qual é o lugar do negro no Brasil? Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Eliseu, eu vejo que o lugar do negro é o lugar no espaço.
Então, o lugar do negro é um lugar no espaço, dentro daquela categoria da geografia, que é o lugar do espaço que deve ser pensado num processo histórico. Então, eu vejo que o lugar do negro é ocupar os espaços, nessa ocupação dos espaços, pensando no processo histórico e trabalhar esses espaços para serem modificados. Então, eu vejo essa visão hoje aonde o negro ele deve estar. Né? Por quê? A gente, e aí eu venho trabalhando com isso também, no conceito de aluno, de sala de aula, que em grande parte os negros estão delimitados por território. Né? Então, grande parte da população negra ela está delimitada pela lógica de território. E dentro dessas categorias de território, ele está nos territórios menos privilegiados, onde as políticas públicas elas não chegam, elas não atendem. Né? E aí, pegando um pouquinho da fala do Paulo, lembrando que quando a gente teve esse processo todo do fim, aparentemente, da escravidão, o negro não teve lugar nem no que a gente chama hoje de favela. Ele não teve lugar nem de ocupar as encostas. Ele foi pela rua mesmo, naquele primeiro momento. Né? Então, a gente tem esse conceito histórico que o negro, o que sobrou para ele foi a rua. E hoje, quando o negro está na favela, é um processo de conquista de espaço. O grande problema é que nós, negros, ainda estamos confinados a esses territórios. E estamos avançando, tentando sair desse território. Mas quando você sai desses territórios delimitados, desses territórios da ausência de políticas públicas, aí dói muito. Dói porque você precisa ocupar outros espaços e que grande parte desses outros espaços são espaços de solo branco. Então, quando se pensa na ocupação do negro, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu moro na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. E aí, você ter um negro que mora em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, é uma coisa. O negro que mora na capital, no Rio de Janeiro, é outra. Então, o processo da luta entre o negro da capital e o negro da Baixada Fluminense foi totalmente diferente. Porque o negro da capital, ele já começa a entender o processo do racismo, ele já começa a entender o processo da não aceitação dele em determinado espaço geográfico da cidade do Rio de Janeiro. Agora, nós da Baixada Fluminense temos essa imensa dificuldade de tentar compreender o processo da não aceitação, do processo do racismo, porque a Baixada Fluminense sempre foi considerada uma região de depósito de seres humanos. Então, era depósito de negros, depósito de nordestino, com ausência total de políticas públicas, com ausência total de cultura, de lazer. Então, e durante muito tempo, como vários municípios, dormitórios. Só servíamos de mão de obra para a capital e retornava. E, é claro, uma mão de obra muito barata, né? Consequentemente, sem uma formação adequada e sem ocupação dos espaços. Ora, no momento em que a gente começa a avançar, e aí eu vou falar muito mais especificamente da década de 90, que eu digo avançar em termos de ocupação de espaço, de ocupação das universidades, né? Até antes do processo da lei de cotas, o pré-vestibular para negros e carentes, movimento que foi muito rico aqui na Baixada Fluminense, onde a população negra começou a se ver da Baixada Fluminense quanto negro, ocupar os espaços da universidade e se fazer presente. E aí a gente tem uma estrutura dentro dos pré-vestibulares, que é, além de aprovar o cara para a universidade, a gente tem uma disciplina chamada Cultura e Cidadania, que era preparar essa juventude negra e não negra para o embate do seu espaço territorial. Então, por exemplo, passar na UF, no vestibular da UF, na época, era uma das coisas muito difíceis. Porque quem morava na Baixada Fluminense, fazer prova do vestibular tinha que ser em Niterói. Então, o cara levava muito tempo para chegar em Niterói. Depois que passar, para você ficar num curso, por exemplo, de economia, direito, medicina, onde majoritariamente você tem a população branca, era muito complicado para esse negro que lá se encontrava. Então, consequentemente, quando você me pergunta onde é o espaço do negro, onde o negro deve ficar, o negro tem que ficar no espaço, sair do território, avançar o espaço delimitado, o território delimitado, e ocupar todos os espaços possíveis, com um processo de olhar histórico, né? Olhar da história e transformar esse espaço geográfico.
Muito bom, Renato. E Jaqueline, então vou te fazer também uma pergunta, né? Jaqueline também pesquisadora do grupo de pesquisa Josué de Castro. Quero te fazer uma pergunta, Jaqueline, para você narrar para a gente um pouco, né, o lugar do negro nos Estados Unidos, aí onde você está. Pois é, eu vou falar um pouco, assim, geograficamente, já que a gente está vendo a questão geográfica, onde que eu estou situada, porque eu posso falar da minha realidade um pouco de alguns outros lugares. Eu tô na região central, entre o estado de Illinois e Iowa, então estou a 2 horas e meia de Chicago. A área onde eu vivo é uma área mais de cidade pequena mesmo, não é um grande centro como Chicago, né? Então tem uma diferença. Agora, tem uma coisa que é muito interessante, que vai muito de encontro ao discurso do Renato, da questão geográfica, realmente, e dessas áreas que, por muitos anos, são áreas da comunidade negra local, né? O que é diferente aqui sobre a questão, quando eu observo, existe, por exemplo, existem as vizinhanças negras que são somente negras. Então, existe a igreja negra, por exemplo, existe a igreja branca. Então, são coisas que a gente não vê dessa maneira no Brasil. Você vai numa igreja, está todo mundo dentro da igreja, né? Então, é muito interessante essa questão, e as pessoas realmente falam, né? Não, eu não vou nessa igreja, não, eu vou na igreja negra. E você entra só com negro, né? Algumas vezes eu fui nas duas e vi, e é muito interessante, porque tem esses blocos, e aqui separados por etnias mesmo. Não tem a questão da miscigenação que a gente viu no Brasil, né? Então, e é uma coisa que até eu estou questionando, porque uma amiga minha me mandou uma banner, assim, de um protesto aí no Brasil, do Black Lives Matter, dizendo não à miscigenação. Então ela falou, que agora eu estou confusa, porque o nosso Brasil é miscigenação, me explica. Eu falei, olha, existem alguns grupos aqui que são completamente contra qualquer tipo de miscigenação, porque eles acham que vai acabar a população negra. É como se fosse algumas tribos indígenas falando que a gente tem que manter o nosso grupo. Então, tem uma coisa assim de... não, a gente não quer ninguém de fora para... Tipo assim, a gente tem que manter isso, a gente tem que manter a nossa cultura, a gente tem que manter a nossa raça, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. E conversando com alguns amigos aqui, eles me apresentaram essa visão também de, sabe, não, Jaque, quando casar, eu vou querer uma pessoa negra, sim. Não só pela questão de cultura, que é muito diferente, a cultura... Quando a gente pensa em cultura no geral, existe a questão racial, mas aqui é tudo. É como se fosse um país completamente separado do outro. Então, a cultura do americano branco e a cultura do americano negro é completamente diferente, em vários sentidos. Então, tem essa questão do espaço. O espaço físico são em vizinhanças específicas. A minha primeira vez que eu visitei a Nova York, em 90, alguma coisa, não lembro a data exata, mas eu quis ir na vizinhança de Harlem, porque eu falei, cara, é vizinhança negra, eu quero ir na igreja, eu toda animada, né? Peguei o metrô, falei, vou lá ter essa experiência. Cheguei e parei num barzinho, assim, para entrar, um frio danado, nevando, eu entrei com uma frio. Aí perguntei para o senhor, falei, eu quero ir para a igreja. Aí ele me olhou, um outro olhou, e tipo assim, de onde você caiu? Você veio assim, de que nave espacial? Você está fazendo o quê aqui? E aí eu toda assim, eu falei, olha, eu quero ir para a igreja, porque eu quero ver os corais, não sei o quê, eu assim, né? Ele falou, olha, eu não sei de onde você veio, mas de onde você veio, você vai embora, porque você não é bem-vindo aqui. Sinto muito, mas você não é. Ele foi legal comigo, mas ele falou, você não está nem seguro aqui. Porque tem essa coisa, tipo assim, ué, tá aqui fazendo o quê? Não é teu espaço. Então tem, agora, nessa questão que o Renato falou de conquistar o espaço, eu vejo a mesma dificuldade, se eu for comparar a dificuldade dos meus amigos negros no Brasil e dos negros brancos, dos negros aqui americanos, do espaço intelectual, é um desafio imenso. O espaço no campo de trabalho é um desafio imenso. Tem empresas que... Eu estava conversando, eu faço coaching de carreira, uma das minhas clientes negras, ela falou, eles te aprovam para colocar lá que tem, mas a gente chega num ponto que a gente sabe que não vai subir.
Então, tem uma série de coisas, isso vai um pouco com a questão da cota, que a Eliseu falou que daqui a pouco vai entrar, mas tem é como se tem essa barreira que a gente fala que é a barreira invisível, que fica muito nítida. Então, eu falei, de todos os empresários que eu trabalhei aqui, não tinha nenhum que tivesse um cargo de vice-presidente ou presidente que fosse negro. Eu falei, como assim? Né? Então, eu acho que é um ponto que é um espaço a ser conquistado nos dois países, com certeza. Que é muito evidente que não existe, até quando a gente vê em termos de população. Aqui onde eu moro, a população maior é branca, pela questão geográfica, mas se a gente olhar o percentual, não condiz, não bate. Né? Nem nas universidades, nem nas organizações, nas empresas. Então, tem uma desproporção aí que tem que ser pensada. Sim, então, pensando essa questão, quero ouvir um pouco, né? Nós estamos discutindo aí a questão das políticas públicas, que eu acho que o Paulo trouxe para nós, a ideia das cotas, né? A política pública de atendimento ao negro. Como que é isso aqui no Brasil e como que é isso aí nos Estados Unidos, Jaqueline? Aí eu gostaria que você desse sequência já nessa questão. Essa relação aí das políticas públicas. Nós pensando nesse momento aí da Covid-19 em especial, que parece que ela explicitou um monte de questões, né? Como que está isso aí nos Estados Unidos? Pois é, eu acho que a Covid-19 foi assim, levantar o tapete para ver a sujeirada que estava por baixo. Né? Então, acho que foi um momento de reflexão muito grande. E agora também, nos últimos números, viram que os imigrantes latinos também estão desproporcionalmente afetados. Então, isso mostra muita coisa. Né? Então, mostra a questão, principalmente, do lugar que ocupa essa comunidade. Então, a gente sabe que não tem saúde pública nos Estados Unidos, não existe saúde pública aqui. Então, quando você vê até o número de pessoas que têm seguro de saúde, por exemplo, e você começa a avaliar isso, né, e os tipos de doenças, diabetes, o problema cardíaco, até em relação à alimentação, como é que cada grupo se alimenta e por quê. Então, começou esse discurso de, sabe, o que é isso, né? Hoje está todo mundo com raiva, que teve um senador que falou que acha que é porque os negros não lavam bem as mãos. Não quero nem imaginar como que isso aí, que isso aí... É tipo assim, não, eu não quero ver o que está na minha cara. Eu não quero aceitar que a gente não tem saúde pública, que a gente não dá nenhuma condição de trabalho, que a gente coloca todo mundo para cortar carne numa fábrica sem nenhuma segurança no trabalho. Não quero falar disso, vamos criar uma outra coisa. Então, eles não lavam as mãos direito, pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que a questão muito... Agora está sendo um movimento muito grande nos Estados Unidos inteiro, até com a questão do Black Lives Matter, nesse sentido também, né? Importa a vida negra em todo esse contexto. Aqui, por exemplo, eles não quiseram fechar uma fábrica de empacotamento de carne, sabendo que tinham vários casos lá dentro, que não tinha condição de manter. Mas queriam continuar abertas. Então, é assim, gente, e o que eu acho que é muito contraditório do processo, eu conheço algumas pessoas que trabalham nas fábricas, e eu falei, o que te mantém ir com esse risco todo, que você sabe que a pessoa do teu lado pode estar contaminada? O auxílio o seguro de saúde. Então, é uma contradição muito grande. Eu não quero perder meu auxílio de saúde, o meu seguro de saúde, porque é caro particular, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho nem tempo de fazer os exames, porque eu fico aqui nessa fábrica o dia inteiro, então eu não posso sair também, sabe? É muito contraditório o sistema todo. Então, isso tudo veio à tona. E eu acho que isso é o momento que a gente está aberto agora para começar a discutir. Então, agora está evidente, o que eu acho que é fantástico é que agora tem números mostrando isso tudo. Quantas pessoas que estão contaminadas, quantas pessoas morreram, onde essas pessoas trabalhavam, o que essas pessoas faziam, quantas crianças que ficaram preocupadas, as famílias, porque as escolas iam fechar e não tinham comida em casa. Então, as escolas enviaram e-mails perguntando, avisando, gente, a gente vai continuar dando café da manhã
e a gente vai continuar dando almoço, a gente vai deixar na sacolinha, quem quiser passa na escola, porque o pessoal começou a entrar em contato com as escolas falando, a gente não tem. Então, aí começaram a levantar, bem, quem são essas famílias? E aí esses dados agora estão virando numéricos. Isso eu acho fantástico, porque a gente tem dados, porque a gente sabe que está aqui, está na cara, eu que trabalho junto com a população, eu vejo isso, mas fica uma coisa assim de, você fala que é assim já, que agora não é você fala que é assim, a gente vai ter números para provar isso, né? Então, eu acho que, assim, a partir de agora, aproveitar esse momento realmente para fazer uma reforma em vários aspectos. Eu acho que primeiro ver os dados, o que está acontecendo aqui, o que a gente pode fazer realmente em função disso tudo, né? Que está aí. Sim. Aproveitando isso, Renato, há um discurso também comum aqui no Brasil em relação à questão das cotas. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem que as cotas vieram, mas deveriam ser cotas por condição social da pobreza e não por uma questão racial, e que isso seria uma forma de discriminação. E você que trabalha aí também com essa ideia de pré-vestibular, né, o pré-vestibular específico para negro, o que você pensa dessa ideia das cotas? E é realmente uma questão de racismo às avessas, ou racismo no modelo brasileiro, que não é tão direto assim que parece, né, a impressão que nos dá, como a Jaqueline nos fala, né, que um senador chega na TV e fala, é porque eles não lavam as mãos. É verdade que as cotas no Brasil é porque os negros são incapazes? Eliseu, eu vou começar a te responder pela minha experiência na universidade. Eu vou pegar um pouquinho da fala da Jaqueline, eu sou antes das cotas. Eu tenho uma certa idade, então eu cheguei antes das cotas e trabalhei muito dentro do movimento social para que as cotas elas viessem, né? Conhecido como cota. Né? Jaqueline, quando você fala sobre a questão do espaço intelectual, né? Ocupação do espaço intelectual, no primeiro dia da universidade, eu sou aluno fiz minha graduação na PUC, Rio, em Geografia. No meu primeiro dia de aula, eu cheguei na universidade e, como bom menino da Baixada Fluminense, acanhado, tentando saber onde é que eu estava me encontrando, cheguei na universidade e pedi informação. Falei, onde é o departamento de Geografia? Eu fui encaminhado para o canteiro de obras. E aí, eu me dirigi, quando chegou no canteiro, o cara me levou para o canteiro de obras, cheguei e falei, mas o que eu vou fazer aqui? Eu falei, você não veio para... Falei, não, eu vim para o departamento de Geografia. Eu falei, não, mas aqui é a obra. Aí eu puxei um documento e falei, não, meu amigo, eu sou matriculado, eu sou aluno de graduação da Geografia na PUC Rio. Ele, pô, você não mostrou o documento, eu pensei que você estava na obra, vinha para a obra. Aí me levou até um segurança, para que o segurança me encaminhasse até o departamento de Geografia. Então, só para a gente ter esse processo de ocupação, né? E, Eliseu, só um pouquinho, pegando que acabou me instigando um pouquinho aqui, mas não especificamente da questão da política voltada para a questão da Covid, mas quando você pergunta sobre as políticas públicas de atendimento ao negro, eu vou só um ganchozinho aqui para o Brasil. Eu fui conselheiro tutelar no meu município. E aí a grande demanda do Conselho Tutelar é a população negra, conhecido como os devalidos da sorte. E aí, ali você percebe exatamente que as políticas públicas elas são privadas. E os direitos da criança e adolescente, em termos de políticas públicas, elas são negligenciadas por quem deveria fazer valer a questão das políticas públicas. Só para a gente ter uma ideia, para saber que essas políticas não funcionam em virtude do que você está atendendo em sua grande demanda, a população negra. Mas voltando para a nossa grande questão, que é a política de ações afirmativas, e entre essas você tem o processo de reserva de vaga, né, conhecido como cotas, elas são extremamente necessárias, né, e são necessárias por quê? Porque você tem, especificamente, uma população negra que não estava tendo acesso às universidades, não tem acesso à universidade, não é por processo de incapacidade intelectual, mas é por um processo de investimento na questão intelectual. Quando a gente olha para as escolas municipais e estaduais, essas escolas
do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, do município da Baixada Fluminense, das escolas do estado do Rio de Janeiro, é um processo de precariedade total. Precariedade total. E aí, consequentemente, nessa lógica da precariedade total, esse aluno negro, que em sua grande parte é aluno dessas escolas, ele não consegue avançar, ele não consegue chegar. E ele não consegue chegar por quê? Porque você tem uma ausência. Vou te dar um pequeno caso aqui. Um professor hoje do estado do Rio de Janeiro, ele é formado em matemática, ele vai lá e vai habilitar a sua matrícula para dar aula de física. Mas ele não fez física na universidade. Ele é professor de matemática. Ele vai se habilitar para dar aula de física. Então, se ele é habilitado para dar aula de física, mas ele não fez uma graduação de física, obviamente, aquele aluno que está assistindo a aula com ele vai ter uma imensa dificuldade no processo de conhecimento. Então, você tem essas questões. Agora, a cota existe por quê? Porque nós temos, historicamente, um número infinitamente inferior ainda dos negros da universidade. E você não consegue avançar uma sociedade com uma estratificação nessa questão, onde você tem uma maioria da população branca, uma minoria da população negra. E tem mais, né? Que não é só uma questão da cota, é um processo do cara passar na universidade e se manter na universidade, que aí vem um outro problema, né? Porque o cara passou na universidade, e agora para ele se manter na universidade, num processo do discurso do branco, um discurso racista, e um racismo intelectual, onde aquele aluno que vem, que é negro, da Baixada Fluminense ou das favelas, ele é considerado como um aluno inferiorizado, um aluno fraco, né, onde não é dado os mecanismos, porque em grande parte os professores das universidades ele quer o aluno pronto, e aí quando você pega um aluno que vem da escola pública, que vai encontrar essas dificuldades, esse aluno vai ter imenso problema. Só para a gente ter uma ideia, tem uma universidade no Rio de Janeiro que no início do processo de cotas, ela criou turma A e turma B. Ou seja, turma A era para a turma para não cotista e turma B para turma cotista. E onde nessa turma cotista você tinha professores contratados, substitutos. Dentro do movimento para vestibular para negro carente, nós fizemos pressão nessa universidade para tentar entender o que era aquilo. Onde você tem uma separação em turma forte e turma fraca. Como que é isso dentro da universidade? Então, não existe esse processo, esse conceito que é criado dizendo que as cotas é um processo de racismo aversa, porque, na verdade, as cotas é um processo em que já vem dentro da Carta de Direitos Humanos para que você pegue esse grupo de pessoas que não tem uma imensa dificuldade de chegar à universidade e chegue. Agora, é necessário que governos municipais e estaduais também sejam atentos para isso, para que possamos ter um investimento em educação de qualidade. Porque no Brasil, eu digo para você, a gente não pensa em educação, a gente pensa em escolaridade. Então, você tem uma política de escolaridade, mas você não tem um processo de educação. Você não tem um processo de fazer com que o cara aprenda. Né? Então, se torna muito difícil. A gente está vivendo agora esse momento da pandemia e vários alunos não têm acesso à rede de comunicação. Mas o Estado está enrolando, o município está enrolando, está dizendo que tem. Não tem. A gente sabe que a dificuldade que vai ser desses alunos em termos de vestibular. Não vai ter condições de encarar esse processo. Então, eu vejo ainda como uma política necessária. Nós temos nosso pré-vestibular para negros e carentes já há 24 anos. Trabalhamos muito para essa galera chegar à universidade e se manter, saber se manter na universidade, saber. E nós temos um lema dizendo que um aluno que passa, ele está levando todos, né? Então ele precisa passar e reconhecer a sua história, ele precisa passar e saber que é um processo de luta, é um processo de conquista que não é fácil, porque quando você é negro e é apenas o pipoqueiro é muito fácil, mas quando você é negro e passa a comprar pipoca, a história é outra. Quando você é negro e é flanelinha, é uma coisa. Quando você é negro e é dono do veículo, aí, amigo, a história é outra. Aí você se depara exatamente com a não aceitação da cor da sua pele, a não aceitação naquela cadeira da universidade. Imagina, no início dos anos 90, eu vou pegar mais recente, antes das cotas, o que era um negro no curso de medicina, o que era um negro no curso de direito, um negro no curso de engenharia. Vou tirar as licenciaturas e vou pensar naqueles cursos considerados de maior prestígio. Como que esse aluno negro conseguia se ver ali dentro? Né? Então, consequentemente, essa política de ações afirmativas, entre ela está
a questão da cota, ela ainda é muito valiosa, porque ainda somos muito minorias dentro das universidades. E nessa história aí, Paulo, como que isso foi construído? Não é? Como que foi construída essa ideia, né, do antes dessas políticas de ações afirmativas e esse espaço para o negro ao longo da história do Brasil? Está no mudo, Paulo. Obrigado. Eu tinha tirado aqui. Na verdade, o movimento negro ele começa a ter mais presença e visibilidade na década de 70, né, a partir de 1970, principalmente durante o período militar, né, porque era um momento de você lutar por democracia, porque antes disso, né, quando você tem aí o Estado Novo, aproveitando do discurso do Gilberto Freire, né, no seu livro mais famoso, ele não só escreveu esse, mas é o mais falado, né, que é Casa Grande Senzala, onde você tem o discurso da mestiçagem, como seria o que nos torna singular e diferente dos outros é a mestiçagem. Então, aquela ideia de que o negro já havia sido assimilado, né, tinha se assimilado, já tinha encontrado o seu lugar nesse mundo branco, vamos dizer assim. Então, houve um movimento ali, né, desde o início, com o Teatro Experimental do Negro, tem toda uma imprensa negra que denunciava essa ideia, e aí, naquele momento, a ideia de fraternidade é um conceito mais, digamos, plausível para o movimento, né, para tentar ter um convívio mais, não vou dizer harmônico, porque nunca é harmonioso, né, como o Renato mesmo diz, quer dizer, existiu e existe a segregação racial, que nem sempre precisa da violência para mostrar que é segregação, né? Mas é uma coisa estrutural aí, institucional. Então, nos anos 30, houve toda uma tentativa principalmente do Teatro Experimental do Negro, de tentar, com a Abdias do Nascimento, fazer o quê? Através da educação, conscientizar essa população do seu lugar, e do lugar que ele deveria ocupar. Só que a questão no Brasil é que existe um racismo estrutural e institucional que impede que nós tenhamos acesso aos cargos, como o Renato falou. Né? Ou, por exemplo, para mim é novidade, Jaqueline, quando você conta essa questão da merenda escolar, por exemplo. E acho isso muito valioso, porque a maioria das pessoas que não tem um contato com quem mora nos Estados Unidos vai idealizar um modelo de sociedade americana que acha que existe o racismo, existe essa questão racial, mas que ele não se depara com essa questão, por exemplo, de uma merenda nas escolas, que é um problema sério da educação pública brasileira, né? A cota ela é importante, eu concordo com a cota, concordo com o que o Renato fala, endosso a palavra dele que não basta apenas garantir a entrada, mas você também tem que garantir a permanência e o acesso aos postos de trabalho que são realmente de pessoas qualificadas como os negros são. Né? Também acho que na universidade o espaço é muito pequeno, ainda que hajam intelectuais negros e negras ganhando espaços hoje, como Giovanna Xavier, o próprio Flávio Gomes, e Álvaro Nascimento na Federal Rural do Rio, e outros, mas nos cursos de pós-graduação, ainda que exista também hoje cotas para se entrar no mestrado e doutorado, que isso começou nas universidades dos últimos 6, 7 anos, principalmente, mas mesmo assim, os professores, na sua grande maioria, né, são brancos. E você vai poder ter um ou outro professor dentro do departamento ali. Né? Então, o movimento, as cotas, e como toda valorização da cultura negra, ela é fruto de muita luta ao longo de vários anos, Eliseu. Então, ao mesmo tempo que você tem uma instituição, por exemplo, no caso da Covid-19, a mídia não coloca, mas só se fala assim, vamos ter que escolher quem vai morrer, é o mais velho ou o mais novo, mas também tem uma escolha entre o branco e o negro. Né? Existe tem uma coisa muito mais perversa por trás dos números, como a Jaqueline falou, que agora as pessoas têm que realmente
encarar a verdade para poder se discutir, porque ninguém fala isso, mas existe essa escolha no atendimento dessa população. E falando nisso, Paulo, a ideia que você pontua também da violência, né? E aí acho que a gente pode interagir aí, Jaqueline e Renato, já começar esse processo mais interativo entre nós aqui, a ideia da violência direcionada e tendo o negro como o alvo dessa violência, que a gente sabe que o número de mortes de negros por violência é extremamente maior que o número de brancos, né? Pensando assim. Sim, sim. Mas isso é fruto do racismo, Eliseu. E por quê? Você não escuta na televisão falando que a polícia entrou dentro da casa de um branco na Zona Sul de qualquer lugar e atirou em todo mundo. Mas ele acha que ele tem o direito de invadir a casa de uma criança negra como o João lá e te dar 70 e poucos tiros nele. Fica tudo. Na verdade, a questão é a impunidade. Né? É uma questão de impunidade. Porque você não vê esses policiais sendo condenados. No máximo que ele pode acontecer uma prisão ali no quartel ou ele ficar afastado. Mas ele, por outro lado, ele encontra guarita na milícia. Isso é principalmente, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, que é uma coisa que se coloca muito mais presente do que talvez, por exemplo, aqui em Minas, na minha cidade. Mas a impunidade desses policiais, ela é protegida por um discurso do Estado que ele não percebe que exista esse racismo estruturante que aprisiona essas pessoas e, como o Renato falou, se ele não tem um documento que te identifica como cidadão, você não vai ter a liberdade de trânsito. Né? Então, eu acredito, né, que dentro das comunidades, na maioria das vezes, a pessoa tem que ter a sua identidade, a sua carteira de trabalho como garantias do direito de ir e vir, né, para provar que ele é um cidadão de bem. E olha, mesmo assim, a gente ainda vê os casos de violência com pessoas que aí são trabalhadoras. E a gente vive um outro problema que eu acho que aí aprisiona muito o movimento em defesa dos direitos e o fim do racismo, que é o papel da mídia. Porque se você pensa, por que ninguém mostra a comunidade, por exemplo, do Salgueiro e outros lugares da Baixada Fluminense lutando por uma causa de uma violência policial contra a população negra, mas isso não ganha a mídia? Porque a mídia vai te mostrar o fato, te coloca depois a fala do capitão lá e depois muda o assunto. Então, a mídia não produz o efeito como no caso do Floyd nos Estados Unidos. Então, você não tem a mídia brasileira agindo em favor da defesa desse cidadão. E aí eu também incluo a questão do discurso dos intelectuais e de outras pessoas que são formadores de opinião, que não agem nesse discurso. Qual o jogador de futebol nosso aqui brasileiro que se diz negro e que defende a causa? O fim da violência, né, contra a população negra, o genocídio negro que acontece e a mídia não coloca. Quais atores que são negros que abrem, né, como diz, dão a cara a tapa para dizer isso? Então, é uma questão social que é naturalizada, na maioria das vezes, e o branco também não percebe que isso é um problema do Estado, que é um problema da nação brasileira. Ele acha que o problema é meu, é do Renato, é da Jaqueline, é o seu, é do outro, mas não é da nação brasileira, não é do Brasil enquanto país. Enquanto houvesse essa dificuldade de enxergar que aqui nós somos um país de todos e para todos, eu acho que assim a polícia vai agir, assim o atendimento médico vai ser, assim, infelizmente, na educação pública vai ser dessa maneira. Também concordo com o Renato, eu acho que as escolas não estavam preparadas para esse modelo que se forçou a ser, que é a aula remota. A maior parte dos alunos não tem acesso a computadores, né? 90%, pelo menos das minhas turmas, né? 90% tem acesso através de um celular. O que ele vai poder fazer com o celular dele, porque tem só a quantidade de dados consumidas diariamente. Então, tudo isso prejudica até mesmo, acho que nesse ponto a Jaqueline pode ser até mais precisa do que eu, é uma questão de autoestima. Porque isso vai afetar a autoestima dessa criança, porque ele não vai se enxergar como negro com capacidade, porque, como eu falei, né, se tudo o que é ruim é negro, ele já nasce não querendo ser negro, né, assumir essa identidade. E com uma educação que não dá a ele ferramentas para ele poder buscar o seu espaço, dificilmente
ele vai conseguir ter um espaço de igualdade ou se sentir igual aos outros, né? Como é um exemplo assim que eu nunca vou esquecer. Por exemplo, quando eu tive na Inglaterra e me perguntaram por que os negros, né, em Londres se acham nariz em pé e nós brasileiros não somos assim. É uma questão histórica, de contexto histórico da escravidão e do que a sociedade coloca. Porque não estou dizendo que não existe o racismo na União, né, no Reino Unido, não é isso. Mas você percebe que você você tem acesso à educação, você tem acesso a um atendimento público de qualidade no transporte público. Óbvio que o sistema de saúde deles também, mesmo que o SUS brasileiro tenha se inspirado no modelo do HNS britânico, também existe uma falta, né, tem seus problemas de demanda, como a gente viu aí, que é todo mundo, não é só deles, né? Mas você percebe que há possibilidade das pessoas terem acesso a suas condições materiais de vida são muito melhores que aqui. E aqui, infelizmente, como o Renato mesmo bem coloca, se nós negros não temos condições de ter uma educação de qualidade, com isso eu não tenho um bom emprego, com isso eu não vou ter rendas, não tendo renda, eu vou viver numa vida precária com a minha família. O meu filho vai seguir aquilo porque eu não consigo dar a ele uma perspectiva de um futuro diferente. Então, eu acho que o grande problema é esse. Né? É como a estrutura da sociedade brasileira ela se coloca para nós que somos negros. E pensando nisso, Jaqueline, a questão da violência aí nos Estados Unidos, em especial esse momento, né, que parece que estamos vivendo, né, nesse exato momento, a questão da violência, que ficou muito marcada na questão do George Floyd, e no Rio também, né, Renato? Que a gente sabe que aí no Rio também teve um ato contra uma criança, um adolescente, recentemente, apesar que existem vários e todos os dias que não chegam na mídia, como o Paulo pontua, a questão da seletividade midiática, né? Como que é essa questão, a violência em relação ao negro? Uma coisa que eu acho interessante, assim, eu vou até pegar o gancho do Paulo, né, de falar dessa questão de não haver punição. Eu acho que isso é um laço comum nos dois países, né? Então, eu até estava conversando eu peguei vários amigos negros de várias idades para perguntar diretamente como é que foi isso para vocês, né? Como é que foi essa experiência? Porque quando eu vim para cá, eu fiz vários grupos para entender a cultura. Então, eu chamava os grupos de vozes de o que fosse. E o grupo que me chamou mais atenção foi o grupo de vozes de mulheres negras. Porque uma das minhas perguntas, meu interesse era mais na área emocional e social também. Eu falava, o que te dá medo? Só para entender a cultura, né? Então, eu falava, o que você ama muito? O que te dá medo? Então, muita coisa se permeava. Mas com as mulheres negras, quando eu te perguntei o que te causa medo, foi unânime. Elas falarem medo de ter um menino, engravidar e ter um menino e não uma menina. E as que tinham filhos, eu tenho medo do meu filho ser assassinado sem causa. Aquilo me impactou tanto, porque eu falei, gente, como assim? Né? Não é uma coisa que você escuta no Brasil, que eu acho que as pessoas não pararam para refletir da maneira que as pessoas estão parando para refletir aqui, ou pararam há muito tempo. E isso, nesse grupo, tinha pessoas de várias idades. Então, o que aconteceu? Quando isso aconteceu, uma delas, que agora deve ter uns 70 anos, ela falou para mim, Jaque, olhar para aquela imagem do George Floyd por 9 minutos, e ela conseguiu um vídeo pelo ângulo de trás, que alguma pessoa filmou por trás, né, que pega ele falando, mamãe, mamãe. Ela falou, eu não consigo parar de ver. Aí ela falou, olha só, e me mandou o link. Ela falou, olha esse vídeo, é isso aí. Esse é aquele medo que eu te falei, que é difícil da gente explicar, porque a gente nunca teve isso em câmera. Mas muitas mulheres vivenciaram isso. Então, nós crescemos sendo educadas para ensinarmos aos nossos filhos a respeitar a polícia, a várias coisas. Ontem, na reunião, que a gente fez uma reunião aqui com os prefeitos, uma amiga veio e falou, posso levar meu filho adolescente? Eu falei, claro, até porque o filho dela cresceu na mesma escola com minha filha, então eu falei, acho que vai ser legal. Quando a gente citou isso, ela falou, eu canso de falar para o meu filho para não andar encapuzado.
Eu falei, gente, você pensa a tensão de um adolescente, de ter que lembrar que tem que botar a jaqueta, mesmo aqui que faz frio, que todo mundo bota, mas de não botar, entendeu? De andar sem um capuz. Então, tem uma questão assim muito complexa nesse sentido do medo da violência, né? De como você educa uma criança. Eles falam, tá na hora de bater o papo. Com que idade que a gente bate esse papo? Então, eu tenho um amigo que ele tem 2 filhos de 4 anos, um de 4 e um de 5. Ele falou, eu estou debatendo com a minha mulher quando que está na hora da gente começar. E aí uma coisa que ele postou, até foi interessante, que ele falou assim, a minha maior dúvida é quando a criança deixa de ser, que bonitinho para ir, cara, que medo desse cara aí. Quando sai dessa coisa de ser engraçadinho para ser uma ameaça. Isso é muito complexo, né? Então vai por essa vertente, e o que acontece? Quer dizer, o próprio Black Lives Matter surge a partir da morte de um menino, um adolescente de 17 anos, que ele estava com capuz andando, ele foi numa loja, comprou, sei lá, Skitters, que é tipo um docinho, tipo uma jujuba, e ele estava com uma garrafinha de chá ou refrigerante na mão, e um segurança da área, que era tipo um condomínio, alguma coisa assim, acabou achando que ele podia ser uma pessoa de perigo, porque uma semana antes, sei lá, tinha arrombado umas casas lá. Então, o que acontece? Ele não teve, como é que fala? Testemunha para o caso. Ele diz que o menino atacou a ele, quer dizer, então, porque ele estava arranhado, machucado, sei lá o quê, e aí ele acaba atirando no menino, quer dizer, mas sem testemunha. E esse cara não foi preso. Né? Então, aí surge, né, depois, isso acho que foi em 2012, aí em 2013 surge o Black Lives Matter, foram 3 mulheres que se juntaram e falaram, pedindo justiça, pedindo a abertura nisso aí, e gritando mesmo, não, a vida negra é importante, né, como é que tira, assim? E o que eu acho mais interessante da minha discussão com esses grupos, né, que eu tenho tido aqui, é que se hoje nós não tivéssemos o que a gente tem na mão, celular, que a gente está aqui e filma tudo, somente um homem seria processado pela morte do George Floyd, que foi o cara que estava com o joelho em cima do pescoço dele, só que tinham 4 homens, porque a câmera de alguém que filmou por trás mostrou. Então, no momento que a investigação fala, olha, quem tiver vídeo manda, anonimato e tal, que você começa a ver, criam a montagem de todo o processo, você vê, gente, não é um cara, a gente viu um joelho, aquela imagem central seria a imagem, foi uma pessoa, não, tem 4 em cima do cara, né? Então, por isso, eu perguntei, eu falei, gente, isso acontece, tem muito que é atirado pelas costas e tal, então o que é diferente nisso? Porque essa coisa, eu até pensei, não, deve ser pelo Covid, que está todo mundo em casa, todo mundo doido para sair, tem alguma coisa emocional nisso, mas eu não queria assumir nada, né? Eu quis perguntar. E uma coisa que eu acho que responde um pouco isso de ter desencadeado esse movimento tão forte nesse momento, nem é a questão do Covid, que foi a primeira coisa que veio na minha mente, mas eu estou vendo que elas responderam. Umas são das mulheres de realmente olhar para aquele homem e imaginar, não quero isso ser o futuro do meu filho, do meu irmão, do meu marido. O outro ponto, eu acho que é exatamente a questão da visibilidade, né, de ter ângulos diferentes e de você poder ver a história total, que a gente conseguiu ver, né? E a outra questão é de ter visto a cara. Você vê a cara do assassino e a cara do homem morrendo. Você vê a cara e a expressão, o cara falando, eu não posso respirar, e o cara com a mão no bolso, forçando ainda a perna, né, para matar o cara em público. É assim, é uma loucura de você imaginar. Então, eu acho que o significado disso foi tão impactante, está sendo por todas essas vertentes, né? Por todos tudo que a gente sabia que acontecia, mas não sabia em tantos detalhes, né? Todo mundo sabia que acontecia, e é o que o pessoal fala agora. Se ele conseguiu fazer aquilo, ou eles, porque foi um grupo, com câmeras por vários ângulos, imagina o que esses caras fazem sem estar filmando, né? Ou quando fala que a câmera pessoal que eles têm, quebrou hoje, não tenho nada, sabe? Não funcionou. Então, Isso também faz parte no Rio, né, Renato?
pegando um gancho aí que é da Jaqueline, essa questão do dia a dia, da violência direcionada, né, dessa violência que impacta e que assusta tanto, que, como a Jaqueline bem pontua, você vê o rosto do assassino sendo filmado e ele sequer assusta com isso. A Jaqueline estava fazendo os relatos, aí me fez lembrar o meu tempo de infância, cheguei até a ficar um pouco arrepiado aqui, porque também eu fui criado muito nessa questão, né? Negro, então a minha mãe, somos 5 filhos, 3 homens e 2 meninas, negro, Baixada Fluminense, e diferentemente do que você vê nas favelas do Rio de Janeiro. Porque a morte na favela do Rio de Janeiro, ela tem um impacto maior, ela acaba tendo visibilidade. Baixada Fluminense, não. A Baixada Fluminense se mata e se mata muito, mas não tem visibilidade, porque não é a capital. Né? Então, não é o olhar para a favela. A Baixada Fluminense não tem essa característica. E aí a minha mãe, desde cedo, ela falava para a gente o seguinte: o nosso cabelo tinha que ser cortado bem baixo, blusa por dentro da calça, e qualquer abordagem policial só responder aquilo e sempre com a mão alta. Então, nós fomos criados com medo. Né? Era um medo. E eu fico imaginando, hoje, né, com essa idade, eu imaginava o que minha mãe ficava sentindo quando nós entramos na adolescência, e como adolescente a gente tinha que curtir um pouco, tentar viver a adolescência. Então era muito medo. Agora, em termos de violência, o Rio de Janeiro, eu acho que não perde para quase ninguém. Agora, uma morte na favela, né, a gente sabe que vai ser o negro, vai ser ele dá uma visibilidade. Ele dá uma visibilidade. A morte na Baixada Fluminense, ela não te dá visibilidade. E a Baixada Fluminense, ela sempre foi considerada como vários grupos de extermínio. Então, aqui você tinha e tem a cultura de grupo de extermínio. Então, se mata muito na Baixada Fluminense, a abordagem policial ela é muito truculenta e você não tem a quem recorrer nem como recorrer. Que, em grande parte, os policiais também moram no seu bairro. Entendeu, cara? Então, você não tem o que fazer, na verdade. Por quê? Porque se você for na delegacia, você vai encontrar o cara lá. Entendeu? Então, é uma questão que a Baixada Fluminense ela é desprovida de tudo e de todos. Só para você ter uma ideia, eu moro em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu não tem batalhão da Polícia Militar. O batalhão da Polícia Militar ele é um município vizinho, que é a Mesquita, que é um município muito menor do que o nosso. Então, quando se pensa numa questão da violência, a violência policial mata muitos negros. E muitos desses são do grupo de extermínio. E que hoje fazem parte de milícia. Entendeu? Então, é o que a gente diz aqui na Baixada, né? É o papo reto da Baixada. Tem que andar pianinho. Entendeu, cara? Você tem que andar pianinho. Então, é o papo reto aqui. Ó, anda pianinho, porque senão o couro come. Aí já era. E não tem essa. Você sabe o cara que matou seu filho, que matou seu sobrinho, que matou seu neto, e vai ficar por isso. Agora, quando você mata uma criança, um adolescente, como foi o caso do menino na favela do Salgueiro, como é o caso em Vigário Geral, quando você tem na Rocinha e outros lugares, isso dá uma visibilidade. Entendeu? Isso dá um movimento, isso dá um grito, isso dá um despertar. Mas na Baixada Fluminense, isso não ocorre. Entendeu? Então, assim, nós temos o pré-vestibular comunitário que algumas vezes a gente já foi assustado, teve que fechar, entendeu? E aí é aquela questão, porque se você não fechar em determinado momento, a coisa se complica. É mais ou menos por aí. Sim. E aproveitando aqui, eu vou trazer 2 perguntas que estão aqui. Uma é do Denison Silva, que fala de Belo Horizonte. Ele pontua para o Paulo sobre as mortes da Covid-19. Morreram até agora 40.276 pessoas. Se algum de vocês tem alguma informação sobre quantos negros morreram nessa história aí? Se tem alguma informação, acho que isso até o Ministério... Deixa eu carregar aqui, peraí. Sim. E aproveitando isso, né, como que é esse enfrentamento da Covid, esse momento aí especial nos Estados Unidos, que a gente vê, temos uma visão, né, que as pessoas saem daqui para ganhar a vida, para serem felizes aí nos Estados Unidos. E o que a gente vê de imagem são filas de carros de pessoas buscando cestas básicas. Né, uma situação bem diferente do Brasil. Afinal de contas, né, que situação é esta que se
tem uma imagem aqui do Brasil e o que é realmente os Estados Unidos, em especial para o negro? Sim. Eu acho que existe uma visão meio hollywoodiana dos Estados Unidos, né? Muita gente comprou o que a Hollywood vendeu. Eu não gosto de falar nesse sentido, porque muita gente vem com uma ideia de vou ganhar dinheiro, vou ter uma função profissional, vem com um sonho, que a gente chama de sonho americano aqui, só que não se dá conta que o preço que se paga por esse sonho americano. Né? Às vezes são trabalhos que você fica horas e horas e você não tem contato com a família. No Brasil, a gente valoriza muito o tempo com a família, o tempo de diversão, né, o tempo de lazer. Aqui não. Né? Então, a questão fica muito de produção mesmo, né, de gerar dinheiro e de não ter uma qualidade. Então, quem vem para cá, por exemplo, eu trabalho com profissionais em relocação. Veio com um emprego garantido, uma empresa multinacional, e aí está trabalhando com um emprego legal, e já tem uma estrutura, uma história completamente diferente de quem vem se aventurar e tentar ganhar dinheiro, e com a ilusão de que vai se dar bem, né? Então, tem muita gente que vem sem ser documentado, não consegue conseguir um trabalho legal, tenta ficar pegando trabalhos variados, e tem muita coisa do desconhecido. Muita gente acha que vai ter um SUS ali se passar mal. Não tem um SUS ali se passar mal. Se você quebrar o pé, você não vai no hospital ali e sair sem pagar nada. Não existe isso, né? Então, é uma coisa assim que eticamente eles têm que fazer, mas legalmente não tem que fazer. Então tem uma série de questões. O que ficou, e é evidente, tem áreas enormes, até assim, eu fui num curso na Califórnia no ano passado, em San Diego, e eu fiquei apavorada de ver a quantidade de moradores de rua. Então, tem umas situações que eu falei assim, gente, que é isso? Isso aqui está pior do que o centro de São Paulo e Rio de Janeiro, com acampamentos mesmo, com barracas, com sei lá quantas pessoas dentro. Então, eu fui, e eu gosto de caminhar à noite, quando eu venho dos lugares e tal, e aí o pessoal ainda falou, já que não caminha de volta para o hotel por ali, não, porque aquele lugar ali não vai estar seguro. Eu falei, como assim? Então, e foi engraçado, assim, num primeiro momento que eu vi, tinha uma obra grande. Eu achei que o acampamento era o pessoal que estava na obra, para entrar, dar uma descansada, sabe? Não caiu a ficha. E aí depois eu falei, que coisa, né? Eu estava participando de um curso, que um cara do curso ainda falou assim, gente, eu vi um cara lá tocando violão, vou chamar ele para vir tocar para gente. E aí a gente dá uma grana. Eu falei, legal, a gente faz uma vaquinha, e a gente acabou fazendo isso. Eu falei, vai ser legal para a gente até aprender a realidade. E eles falaram, realmente é uma condição. Então, o que eu falei no início, de que o Covid está vendo meio que como vamos levantar esse tapete que a gente está vendo tudo, essa rua inteira aí que o pessoal ignora, passa de carro, nem questiona que aquilo ali é morador de rua, e, quer dizer, uma pessoa dali contamina uma porção, mesmo a realidade de Nova York, do pessoal entrar nos metrôs e ficar dormindo lá pelo metrô durante o dia. Então, veio essa questão, né, que é muito similar das nossas comunidades, do pessoal viver numa situação que não tem como fazer. Como é que você isola uma pessoa? Né? Se você chega, por exemplo, eu trabalhei muito na Rocinha, no Vidigal, com trabalho social, e você entra numa daquelas casinhas que você tem 4, 5 no espaço pequenininho, não tem como é que você isola? Né? Então, eu acho que a questão é muito interessante de perceber, porque tem uma visão dos Estados Unidos que é completamente diferente. Aqui onde eu moro, não, uma área mais rural, então é muito mais tranquilo, porque não tem aglomeração, né? Mas se você vai para uma cidade grande e lida com essa questão realmente da pobreza, é enorme. Agora, uma coisa aqui que eu percebi foi realmente a necessidade de doação de alimentos, né? Eu tenho um grupo que a gente tem uma organização sem fins lucrativos, a gente doou para o abrigo de moradores em situação de rua, porque eles estavam indo mais para lá, porque realmente com tudo fechado eles não tinham onde pegar. E aí criou uma necessidade maior que a gente não estava tendo, uma demanda maior. Né? E algumas igrejas também colocando mesas com sacos de comida do lado de fora da igreja e anunciando para quem soubesse de pessoas necessitadas, e todos foram embora, assim, esvaziou. Quer dizer, realmente tinha muita gente que estava precisando. Né?
Você está mudo, Eliseu. Desculpa. Obrigado. Estão aqui conosco o Daniel Correia, a Cátia do Nascimento, Mário Vasco, deve ser do Vasco da Gama, aí do Rio de Janeiro, Elizabeth Barros Gonçalves, Denison Silva, Mariana Leiras, Ariana Guilherme, Paula Mota, um abraço, Paula Mota, Vanessa Alves, Eliane Gomes, Jesuíta Costa, Jéssica Moura, Miguel Ribeiro, a Marmitaria Raiz, alguém que deve estar aqui. Ah, legal, é de Salvador, Marmitaria. Quem for para Salvador, vai lá, conhecer. Muito bom. Então, vamos lá, ainda Salvador, vou fazer aqui uma propaganda, né? Ainda Salvador, vamos... Ainda Salvador, tem que comer. Kleber Almeida, Mardelene Souza, Daniel Bahia estará aqui conosco no sábado. Vamos falar juntamente, até aproveitando, um outro papo reto sobre educação. Fica aí o grande convite. Nós vamos conversar com um amigo lá de Portugal, né, o Antônio Felipe, que também é pesquisador do grupo de pesquisa Josué de Castro, que promete, né, esse grupo de pesquisa, juntamente com o grupo de pesquisa que tem sido montado aqui pelo Dr. Kleber Almeida em Belo Horizonte. Nós vamos estar pondo aí no debate a questão da pobreza, da miséria, fazendo uma rede nacional, talvez até internacional, de pesquisa sobre essas condições, que acho que é fundamental colocar isso na agenda pública no Brasil e, enfim, na América Latina. Então, o Daniel Bahia está aí, estará conosco também aqui no próximo Papo Reto, juntamente com o Antônio, né, o Antônio Felipe, Adriana da Cruz, Carlos Mota, Luana Ferreira, Camila Silva, minha amiga de UFOP, assistente social, também pesquisadora da Josué de Castro. Luana linda, Lu do nosso grupo. A doutora Vânia Guimarães Rabelo Almeida, também pesquisadora nossa da Josué de Castro. Vanessa Alves, Elisa Mesquita Maciel, Tiago Laia, Denison Silva, já falei aqui, Paula Mota e Carlos Mota, enfim. Agradecendo mais essas pessoas que estiveram nos acompanhando aqui, né? Nós estamos chegando no nosso limite do papo. Sim, Renato. Eliseu, só um adendo, né? Com relação à pergunta do Denis, né? Os dados que eu tenho do SUS, né? Para final de maio, princípio de maio, então eu não tenho esse dado ainda atualizado, mas creio que você vai jogar aí mais uns 2 ou 3% para cima, é que dos casos infectados são 23% e corresponde a 32% dos óbitos. Sim. População negra. Ok, obrigado. Paulo, está aí dentro da resposta. Também fizeram algumas perguntas, o Daniel Correia, que mais uma pergunta que colocou, né? Se a gente acredita que o racismo irá acabar, que esperam que as condições entre negros e brancos, né, que sejam as condições semelhantes, na verdade, as condições dos brasileiros, né, que a gente possa superar a necessidade de se fazer esse discurso que nós estamos fazendo, esse debate, né, nesse momento. Obrigado, Daniel Correia, pela sua colocação aí. E também teve uma outra questão aqui, me parece que foi do Vasco, deixa eu puxar aqui, onde ele pontua alguma coisa também nesse sentido, foi na fala, logo na sua fala, Renato, tem muita gente aí da bancada aí. Isso é bom. Obrigado, Renato, tem muita coisa aqui assim. Renato é maravilhoso, professor Renato. Obrigado. Eu acho que é bacana. Agradeço. Tem também aqui, agradecendo a Jaqueline, muita coisa. Racismo existe no Brasil por causa da impunidade, isso foi na fala do Paulo. Alguém conhece uma pessoa que cometeu racismo presa? Duvido muito. Né? Então, eu acho que sim, esse debate que a gente tem feito aqui agora, espero que seja uma contribuição. Né? Nós estamos falando da América Latina, nós estamos falando dos Estados Unidos, né, da América do Norte. Nós sabemos que quem construiu esses países, e o Paulo pontuou inicialmente muito bem, né, nós tínhamos os negros da terra, que inicialmente foram escravizados, no segundo momento isso deixou de acontecer aqui no nosso país, aqui no Brasil, vieram então os negros
da África, e aí começou todo o processo de construção do que é hoje o Brasil, de que é hoje a América Latina, do que é hoje os Estados Unidos. Tudo isso foi construído por mãos negras, foi construído com suor negro, com sangue negro, e nós temos que nos reconhecer nessa condição de trabalhadores que viemos substituir a mão de obra negra, como era entendido inicialmente. Nós demos sequência a essa história. E temos que ter orgulho de sermos negros. Temos que ter orgulho disso, por quê? Porque é dessa condição, é desse suor e desse sangue que nasce o que temos hoje, os nossos países. É dessa condição, desse encontro dos negros da África e dos negros da terra que surge nós brasileiros. Isso é de extrema importância. E sabendo disso, eu quero estar aqui deixando um último momento, né, um agradecimento ao professor Renato, que vou ler aqui o currículo dele, as meninas, que é o professor maravilhoso lá, parabéns, Renato, pelo seu trabalho. Obrigado. O professor Renato, que é graduado em Geografia na PUC, Rio de Janeiro, que é especialista em Saúde Pública da ENSP, da Fiocruz, que é mestre em Serviço Social da PUC Rio, que é mestre em Educação Agrícola Rural, que é doutorando em Educação Rural no Rio de Janeiro, e é fundador e coordenador do Núcleo de Pré-Vestibular para Negros e Carentes, em Nova Iguaçu. Há 24 anos que o Renato faz esse trabalho de luta e resistência. A Jaqueline Tome, que é coach de vida cultural e executiva, artista, escritora, formada em psicologia clínica e terapia familiar. E o Paulo Roberto, que é historiador. Vou pegar o currículo do Paulo aqui também, para a gente entender com quem nós estamos falando, né? Quem são essas pessoas que trouxeram essa contribuição para nós hoje. O Paulo, que é historiador, Paulo Roberto Almeida, professor de História na Educação Básica, mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense, onde ainda desenvolve a pesquisa de doutorado. É também escritor, recentemente lançou um livro, né, Paulo? E gostaria que você até falasse assim, o nome do seu livro, onde as pessoas podem encontrar, vocês também, Renata, Jaqueline, né, que são escritores também, se tiver alguma publicação recente. E fica, então, a nossa última questão. Vidas negras importam. Por quê, Paulo? Começando do Paulo, que deu início ao nosso papo reto, então vamos terminar com o papo também reto. Por que vidas negras importam? As vidas, toda vida ela é importante, né, Eliseu? Então, assim, toda vida ela tem o seu valor. Mas nesse momento, né, principalmente que é um momento como a Jaqueline pontuou, o Renato, é um momento onde as pessoas estão, talvez pela condição da quarentena, do Covid, são mais reflexivas, né? Mas é um momento também da gente encarar que é preciso o Brasil, enquanto país, entender que existe um racismo, que nós só vamos vencer isso com a democracia plena, né? Não só numa questão de direito legal, mas não prático. Então, se nós conseguimos fazer com que as pessoas tenham consciência da sua história, que eu acho que é um ponto importante para se discutir também, né, num outro momento. Acho que nós, enquanto Brasil, precisamos saber da nossa história e valorizá-la mais do que a gente valoriza. É por isso que esse descuido com a vida da população negra acontece, porque se nós tivéssemos mais consciência da nossa territorialidade, tivéssemos mais autoestima enquanto pessoas negras e acreditássemos na nossa capacidade, nós certamente não estaríamos aqui discutindo isso, né? Por que justificar que a vida negra é importante em pleno século XXI? Né? Sendo que isso é uma questão de direitos humanos, né? Que já se tem lá desde a Revolução Francesa. Então, nem se deveria discutir isso. Mas, já que você me coloca a pergunta, toda a vida ela é importante, e principalmente para aquelas pessoas que trazem na sua trajetória, na sua história, uma herança, né, dos seus antepassados, que a população branca acredita que não são merecedoras de direito.
né, e que as leis ainda não pontuam que esses direitos devem ser respeitados, e caso não sejam, que exista punição para essas pessoas. Como ele colocou, né, se nós conhecemos alguém que já foi punido por racismo, dificilmente a gente vai encontrar, porque não existe uma lei que realmente reprima essa pessoa. E nós também, enquanto brasileiros, precisamos também nos identificar, né? Não porque, eu posso conseguir uma cota, que ela é necessária para ser um momento de transição entre esse momento de dificuldade para um momento de um futuro diferente para essa população, mas que ela também perceba que quando se fala de racismo, é comigo que também estou falando, é com o meu vizinho, é meu amigo, né, como eu estou percebendo no dia a dia da Jaqueline, né? É nas suas redes de sociabilidade que você percebe que isso é cruel. Então, nós também precisamos abrir os olhos para isso e perceber que isso acontece do nosso lado. É diferente você olhar para uma mulher, vamos dizer, obesa, né? Porque vamos dizer assim, porque a mídia prega um modelo de beleza feminina, da boa aparência, né? É diferente de você ter uma atitude racista com uma outra mulher negra. Então, são coisas diferentes. Então, por mais que as pessoas também achem que é um problema também de discriminação, mas ela não traz a carga do seu antepassado com vergonha da sua cor, porque ela vai ser presa ali na frente, ou porque ele, como o Renato falou, você tem que ter tempo, todo dia o cotidiano da boa aparência tem que estar presente para te mostrar, para o policial, para outra pessoa, te respeitar. Isso deveria ser algo já de consciência, não de aparência, né? Então, por isso que as vidas negras importam. Quando a questão do meu livro chama A Presença Negra no Teatro, né, eu pesquisei sobre o teatro de revista dos anos 20 e eu mostro justamente essa questão, né? Como é que o negro ele tem a sua cultura, se valoriza a cultura negra do samba, né, no machixe na época, do lundu, de toda a produção do jazz, tudo mais, mas os negros não estão no palco representando os papéis, né? Sempre são blackface, né? Homens que se travestem, pintam o rosto, os lábios, para ter o estereótipo do negro, para representá-los. Não, eu consumo a música, mas eu não dou conta de lidar com a capacidade do negro de representar no palco, né? Então, foi em cima disso que eu discuti e até levei uma lei de 1921, eu não sei se vocês já ouviram, Renata e Jaqueline, que era uma lei proibindo a entrada de negros norte-americanos no Brasil, porque se tinha um medo de que os negros brasileiros que já estavam assimilados fossem contaminados com ódio racial, então não eram bem vistos aqui. Então, foi feita essa lei em 1921 por um deputado mineiro, infelizmente, Philip Miller, e ele tentou passar isso e o Ministério da Agricultura acabou acatando, né? Então, é um período que pouco se fala, pouco se discute, mas que também, através dessa ideia do branqueamento da população, tem essa ideia de escolher os seus imigrantes para vir para cá, né? E é um livro que você pode encontrar aí nas livrarias, né? Na CRV, que é o nome da editora do Rio Grande do Sul, ou pode entrar em contato comigo também. Ok, obrigado. As pessoas podem curtir lá ou se vincular à página do Fato, por onde nós estamos transmitindo. Depois eu vou deixar os endereços dos nossos convidados aqui, né? Para contato, enfim, né? Para comprar os livros deles, também é importante isso. Renato Gomes. Está aí no Rio de Janeiro. Por que, Renato, as vidas negras importam? Bom, o nosso amigo falou isso, Paulo, todas as vidas importam, mas nesse momento, discutir a questão da vida negra importa pela lógica que está se vendo a questão do racismo e pela brutalidade, principalmente no Rio de Janeiro, que a gente está vendo aí qual é a política de segurança que o Estado apresenta para a gente. Então, as vidas negras importam porque nós somos a economia do país. A vida negra se importa porque nós somos a história desse país. A vida negra se importa porque nós somos a mão de obra barata desse país. Só que a vida negra importa porque nós estamos quebrando essa barreira. Nós estamos saindo do território demarcado, estamos ocupando o espaço que deve ser ocupado. Estamos ocupando o solo branco. E nós só vamos conseguir igualar esse processo no momento que nós, negros, ocuparmos os espaços que devem ser ocupados. E aí eu vou terminar sinteticamente, vou sintetizar a fala como a vida negra importa, com o pensamento e a escrita do Milton Santos, que diz:
ocupar os espaços pensando no tempo histórico e trabalhar para modificá-lo. Vida negra importa. Importa modificar esse cenário. Obrigado por todos, obrigado pelos comentários. Eliseu, muito obrigado aí pelo convite. Paulo, Jaqueline, a gente se vê amanhã, mas muito obrigado mesmo, foi bacana. Ok. Obrigado, Renato. Né? E a publicação vai sair mais à frente. Ela está no forno. Importante. Então, olha, pessoal, fique de olho que quando o Renato lançar o livro, pode saber que é boa que vem por aí. Aliás, ele vai lançar em breve, estarão lançando aí, os dois, o Paulo e o Renato, as teses de doutorado, né? Isso. Pois é, cara. Então, aí, enfim. Meu orientador tá vendo, hein? Arrastar aquele inglês ruim que o Paulo muito bem fala e o Renato também. Why Black Lives Matter. Mas por que as vidas negras importam, Jaqueline? Pois é, eu concordo com vocês, lógico, todas as vidas importam, mas eu acho que a gente tem que prestar atenção, sim, no que está acontecendo com as vidas negras, né? Eu acho que eu penso não só nessa questão de vida e morte, das vidas estarem acabando porque estão assassinando, né, assim, ao vivo e a cores, mas na vida no sentido amplo, né, da vida no momento que a criança nasce exatamente, dessa preocupação da gravidez, eu vou ter um menino ou uma menina, sabe? Então, e de toda essa questão de tudo que a gente falou, da vida do nascimento até a morte, do processo e eu fico pensando nesses contatos mesmos, né, de quando que minha criancinha vai crescer, vai deixar de ser bonitinho, vai ser uma ameaça, o que eu falo para o meu adolescente na rua. Eu trabalhei com terapia com várias mulheres negras que queriam sair das universidades porque o padrão de beleza não condizia com o que elas estavam se descobrindo, né, e alguns achando que porque eles eram negros, eles só estavam na universidade porque eram bons em esportes, e aqui tem essa questão do esporte do negro aqui ganhar bolsa. Então, e depois a questão mesmo de saúde. Então, eu acho que a questão da vida importar não é só nessa questão de que estão matando, né, e matando de maneira diferente no Brasil e aqui mais matando. Até eu penso na chacina que aconteceu na Candelária, eu estava no Brasil na época que aquilo aconteceu, e assim, matar os meninos em condição de rua que estão ali em frente à Candelária, a gente sabe os motivos e o que aconteceu, então, mas é assim, como assim? Como que ninguém sabe exatamente quem matou, como não houve punição para quem matou, como é que são essas situações, né? Então, eu acho que a questão de realmente bater nessa tecla que importa, a gente tem que falar sobre isso. Tem que falar do jeito que a gente está falando. Obrigada, Eliseu, está muito legal. Aprendi muito com o Paulo e Renato. O papo reto tem que ser reto. Na reunião que a gente fez com os repórteres, com os prefeitos ontem, a participante e prefeito que falou, olha, não vamos trazer a imprensa, não, porque eles vão pegar e cortar, deturpar, mandar, não é isso. Vamos ter um espaço seguro para a gente falar abertamente o que a gente pensa, sem medo, né? E tudo que eu acho que as pessoas têm que aprender, o que o Paulo falou, da linguagem tem que ser alterada, é o criado mudo, né? Tem a coisa de, segunda-feira é dia de branco, né? Quer dizer, a gente cresceu ouvindo essas coisas, então, para mim, alguém perguntou se racismo acaba, eu acho que pode acabar se a gente mudar totalmente a maneira como a gente reestruturar o cérebro de todo mundo, né? Então, é mudar a maneira como a gente fala, mudar a maneira que a gente educa, dar condições para o negro ter o espaço que ele precisa ter, né? E a negra também, mudar o discurso de que o cabelo branco, cabelo ruim, cabelo bom, né? Ou, já que eu tenho que alisar meu cabelo, porque senão não pareço profissional. Então, tem tudo isso, tem uma série de coisas, né? O que o Renato falou realmente bate muito com a questão daqui é botar o capuz, e tua mãe falando, bota a roupa direitinho, sai, corta o cabelo. Então, eu acho que tem uma mudança imensa que a gente tem que trabalhar, mas com certeza importa isso aqui. Né? Obrigadão pela oportunidade.
Ok, muito obrigado a todos vocês, obrigado a vocês que nos acompanharam até esse momento, né? E acho que a vida negra importa, e uma das coisas que me chamou muita atenção nos últimos dias, em especial na questão da Covid-19, é quando uma pessoa se dirige ao nosso representante, que é o presidente, e pergunta, e afirma, morreram 20 mil pessoas, e a pessoa diz, e daí? Eu não sou coveiro, né? É importante que a gente saiba que todas as vidas realmente importam. Acredito que esse é o grande ensinamento desse debate hoje. Todas as vidas importam, né? E, em especial, nesse momento de racismo, é preciso que possamos afirmar isso. É preciso que nós, brasileiros, nos reconheçamos nessa condição. Muito obrigado a todos. Obrigado, Jaqueline, pela disponibilização, por estar aqui conosco. Paulo, muito obrigado por estar conosco. Renato, muito obrigado. E a vocês que Obrigado, estiveram... meu querido. Né? Muito obrigada a vocês todos. Muito bom conhecê-lo. Até o próximo Papo Reto. Valeu, Paulo. Até o próximo. Essa relação da educação. Valeu, muito obrigado. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, valeu.